Bom dia, bom dia, bom dia. Buenos dias, buongiorno. Bom, pessoal, hoje eu quero falar com vocês. Nós vamos falar sobre uma das situações talvez, mais difíceis no nosso consultório, que é o bloqueio do nervo alveolar inferior em casos de pulpite, né? A gente teve a oportunidade de conversar com alguns colegas no último Dental Canal, congresso realizado lá em Belo Horizonte, em junho, mês passado. E eu, juntamente com o professor Marcos Frusoni, a gente pontuou algumas situações que podem dificultar o bloqueio anestésico do nervo alveolar inferior, principalmente em casos de pulpite. E também nós demos algumas dicas clínicas para aumentar a taxa de sucesso, tá? Lou, bom dia, tudo bom? A gente vai conversar então com vocês sobre alguns pontos que podem dificultar o correto bloqueio do anestésico alveolar, do bloqueio do nervo alveolar inferior, e também algumas dicas para aumentar esse índice de sucesso, tá? Lembrando que dia 15 de agosto vai ter início o nosso curso de farmacologia aplicada à endodontia, o curso Medicando e Anestesiando em Odontologia. E o que eu vou falar hoje faz parte dos módulos 2, né, se eu não me engano, que é o uso de soluções anestésicas locais em odontologia. Então a gente vai falar no módulo 2 sobre articaína, lidocaína, mepivacaína, as diferenças entre as soluções locais, os principais usos para cada tipo de solução, vasoconstritores, os tipos de vasoconstritores, quando eu uso, quando eu não uso, quando que o vasoconstritor pode me ajudar, quando que o vasoconstritor pode até atrapalhar ou colocar o nosso paciente em risco, né? E também a gente vai abordar, o que eu vou falar aqui hoje, está no módulo 8. O módulo 8, onde a gente tem um módulo bônus, que nem faz parte tanto da farmacologia, que é um módulo que eu separei só para bloqueio, só para técnicas anestésicas. A doutora Bianca está aqui com a gente, falou que hoje ela vai fazer um 46 com pulpite e já vai usar as dicas que a gente vai dar aqui. Bianca, então vamos lá, Bianca, não vamos perder tempo não, para você já conseguir utilizar todas essas dicas no teu paciente de hoje. Vamos lá. Primeira coisa, o bloqueio do nervo alveolar inferior, ele é a técnica de bloqueio anestésico mais utilizada na odontologia. Técnica de bloqueio mais utilizada na odontologia. Obviamente que a técnica que a gente mais usa, independente do dente que a gente vai anestesiar, é a técnica infiltrativa, né? O nome clássico da técnica infiltrativa é a técnica supraperiosteal, né? Onde a gente deposita o anestésico próximo ali da região apical do dente a ser tratado. Essa é a técnica anestésica mais utilizada. E a técnica de bloqueio, quando a gente vai fazer uma anestesia à distância do local onde a gente vai intervir, onde a gente vai fazer a intervenção, a técnica de bloqueio mais utilizada é a técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior, né? Uma característica dessa técnica do bloqueio alveolar inferior é que normalmente o índice de sucesso dela é em torno de 60%. Ou seja, de cada 100 bloqueios que são realizados, 40 vão falhar. Esse é um dado da literatura. E é um dado que a gente consegue observar até no consultório da gente, né? Muitos colegas me falam, Guilherme, quando eu tenho que anestesiar um dente inferior, eu já começo a ficar receoso, começo a ficar receosa, porque eu sei que eu tenho uma grande chance de não conseguir esse bloqueio da forma correta, e tem, né? Normalmente 40% dos bloqueios do nervo alveolar inferior, eles vão falhar. E se tiver em casos de pulpite de molar inferior especificamente, ou do dente 6 ou do dente 7, essa taxa de insucesso, ela já sobe para algo muito próximo de 75%, 80%. Olha que curioso. Então, quando eu tenho na minha cadeira, como a doutora Bianca vai ter hoje aqui, um dente 46 com pulpite, Bianca, não queria te dar essa notícia logo cedo, mas você tem de
30 a 25% só de chance de sucesso. 75% de chance de você fazer o bloqueio e o paciente ainda continuar sentindo. Tá? Então a gente vai conversar com vocês hoje sobre isso. Primeiro motivo para essa taxa de insucesso ser tão alta: erro de técnica, né? Muitos colegas têm dificuldade na correta execução do bloqueio do nervo alveolar inferior. Tá? Essa que é a verdade. Para a gente saber que o bloqueio foi bem executado, Bianca, desculpa, tá? Te dar essa notícia assim. Mas para a gente saber que o bloqueio foi bem executado, então, Bianca, o que você vai observar hoje no teu paciente é o seguinte: fez o bloqueio, você vai esperar pelo menos 10 minutos, tá? A literatura, quando a gente vai fazer um trabalho testando a eficácia do bloqueio do alveolar inferior, a gente espera 15 minutos e vai fazer a seguinte pergunta para o paciente: o lábio está dormente? A ciência aceita a dormência labial como um valor preditivo de acerto de técnica. Ou seja, para você eliminar esse primeiro erro que a gente comete, que é o erro da técnica, né? Fazer a técnica de uma maneira incorreta, o paciente, obrigatoriamente, ele tem que estar com o lábio dormente, de 10 a 15 minutos após o bloqueio do alveolar inferior. Então são dois erros, na verdade, que eu já citei, né? Primeiro, começar o procedimento sem verificar se o lábio do paciente está dormente, e começar o bloqueio, o procedimento logo após fazer a técnica anestésica, não esperar o tempo de latência, né? Que é o tempo decorrido entre a aplicação da anestesia e o começo da instalação dessa anestesia. Tá? Técnica de bloqueio do alveolar inferior, a gente vai esperar pelo menos 10 a 15 minutos. Tá? Para aí sim perguntar ao paciente: o lábio está dormente? Se ele falar: Guilherme, está dormente o lábio, eu sei que eu acertei a técnica anestésica. Tá? Para eu acertar essa técnica anestésica, eu vou usar sempre agulha longa. Tá? Uma das falhas que os colegas cometem quando vão fazer o bloqueio do nervo alveolar inferior é utilizar agulha curta, né? Se eu não utilizar agulha longa, eu tenho uma grande chance de eu estar depositando a minha solução anestésica num local muito distante do nervo alveolar inferior. A gente tem que lembrar que o nervo alveolar inferior, ele vai entrar pelo forame mandibular no osso, e aí sim ele vai começar a fazer um caminho intraósseo para inervar todos os dentes de uma hemiarcada. Então eu tenho que, o local mais favorável para eu depositar esse anestésico é no forame, numa região próxima ao forame mandibular, antes do nervo alveolar penetrar na mandíbula. Esse é o ponto ideal. Se eu usar uma agulha curta, dificilmente eu consigo atingir esse local ideal da deposição do anestésico. Tá? Local de inserção da agulha é bastante importante, né? Eu tenho duas referências, que é a incisura coronoide e o processo pitérigo-mandibular. Então eu vou localizar essas duas estruturas com a digital do meu dedo e eu vou, no meio do caminho entre a incisura coronoide e o processo pitérigo-mandibular, eu vou traçar uma linha imaginária localizando o centro. Se eu tiver as duas estruturas aqui, o local de aplicação é no meio dessas duas estruturas, 1 centímetro acima do plano oclusal inferior. Se você está vendo aqui pelo YouTube, provavelmente você vai estar vendo a imagem do local ideal para a gente fazer a aplicação do anestésico. Se você está aqui no Instagram, vai na minha postagem depois que acabar a live, não vai sair da live, pelo amor de Deus. Vai depois que acabar a live na minha postagem que eu fiz, se eu não me engano, na quarta-feira, que tem um desenho ali, certinho do desenho, do local onde a gente deve inserir a agulha. Tá? Processo pitérigo-mandibular, incisura coronoide, localizo o meio do caminho ali, 1 centímetro acima do plano oclusal e faço a inserção da agulha em direção ao nervo alveolar inferior, tendo como referência os pré-molares do lado oposto.
Tá? Então, se eu vou anestesiar o 46, a posição da minha seringa deve estar entre o 34 e o 35, para eu fazer o caminho para chegar até ao nervo alveolar inferior. Tá? O grande problema é o seguinte: mesmo quando eu acerto a técnica, o paciente relata a dormência do lábio inferior, o índice de sucesso ainda é alto. Se eu errar a técnica, o índice de sucesso é muito mais alto ainda, porque eu errei a técnica. Mas mesmo quando eu acerto a técnica, quando eu anestesio o nervo alveolar inferior, o paciente ainda sente dor, principalmente em casos de pulpite. Olha que interessante. Então não basta só eu acertar a técnica. Eu não posso confiar somente no bloqueio do nervo alveolar inferior. E tem alguns motivos para eu não confiar só no bloqueio do nervo alveolar inferior. O primeiro motivo, eu tenho que saber que existe uma inervação acessória que provém do nervo miloióideo. O nervo alveolar inferior, antes de penetrar no forame mandibular, ele vai se ramificar, ele vai se dividir, e essa divisão origina o nervo miloióideo. O nervo miloiódeo, ele é um nervo que ele é ao mesmo tempo motor, ele vai mexer, ó, vai fazer esse movimento aqui, ó, é o nervo miloiódeo que está fazendo, e ele é sensorial. Ele é sensorial. Trabalhos de dissecção de cadáveres mostram pra gente que quando o nervo miloiódeo, depois de sua ramificação ali do tronco do nervo alveolar inferior, ele vai percorrendo a mandíbula pelo seu lado interno, existem pequenas ramificações sensoriais que vão surgindo em direção à mandíbula. E na mandíbula existem foraminas mandibulares pela parte lingual, que é por onde essas ramificações do nervo miloiódeo penetram na mandíbula, em grande número na região dos molares posteriores, e vão inervar os molares inferiores, tanto o dente 6 quanto o dente 7, dente 8, se o paciente tiver também. Então, além de eu bloquear o nervo alveolar inferior, eu também tenho que anestesiar o nervo miloiódeo. Essa ramificação do nervo miloiódeo, que advém do nervo alveolar inferior, ela acontece num ponto superior aonde o meu anestésico alcança durante o bloqueio. Por isso que quando eu bloqueio o nervo alveolar inferior, eu acabo não bloqueando a condução do impulso nervoso no nervo miloiódeo. E eu tenho duas maneiras de solucionar esse problema. Primeira, infiltração anestésica por lingual, meio tubete ali, na região do dente que eu vou tratar. Ou eu posso utilizar uma técnica anestésica chamada de Go Gates. Tá? Hoje a gente não vai ter tempo para explicar a técnica anestésica Go Gates. Depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer uma outra live falando só sobre a técnica Go Gates. Mas a técnica Go Gates é uma técnica onde a posição da minha agulha ela é muito mais superior do que o bloqueio do nervo alveolar inferior, do que a técnica ptérygo-mandibular. E eu consigo anestesiar o nervo alveolar inferior antes de ocorrer a ramificação do nervo miloiódeo. Então a técnica Go Gates é uma técnica muito mais efetiva do que o bloqueio do nervo alveolar inferior. E é uma técnica, pessoal, de tão fácil execução. No último módulo do nosso curso de especialização na São Leopoldo Mandic, aqui em São Paulo, de endodontia, eu fiz uma demonstração para os alunos do bloqueio do nervo alveolar inferior utilizando a técnica Go Gates. E os alunos eles ficaram até surpresos de tamanha facilidade de técnica e o resultado que a gente teve, né? Nós fizemos o bloqueio do nervo alveolar inferior utilizando a técnica Go Gates. A paciente foi tratada totalmente sem dor. E era um caso inferior de pulpite também. Tá? Então, para a gente contornar essa inervação acessória,
que é um dos motivos do porquê a técnica do bloqueio alveolar inferior falha, a gente vai ter que anestesiar o nervo milioide, seja pela técnica Go-Gates, seja pela técnica de infiltração por lingual. Tá? Outro motivo pelo qual o nosso bloqueio do nervo alveolar inferior ele pode falhar também, principalmente em casos de pulpite. Tá? Trabalhos mostram que quando o dente está pulpítico, quando um dente está em situação de pulpite, ali na região apical do dente, ocorre uma proliferação de ramificações nervosas. Então eu tenho uma quantidade muito maior de ramificações nervosas sensoriais em dentes que estão no estágio de pulpite. Se eu tenho um número maior de ramificações das terminações nervosas e essas ramificações são sensoriais, ou seja, pode levar sensibilidade exacerbada para o dente, uma técnica suplementar bastante eficaz, anestesia vestibular, infiltrativa por vestibular. E aí a doutora, a Carol tá falando pra gente aqui que Go-Gates é vida, né? E é mesmo, né? Go-Gates pra quem tá acostumado a fazer Go-Gates é uma maravilha, tá? Mas dessa proliferação vestibular, que todo dente pulpítico é acometido, essa proliferação de fibras nervosas, a anestesia infiltrativa por vestibular, e aí eu tenho que usar articaína, né? A articaína, entre outras características importantes, ela tem um poder de penetração óssea muito superior à lidocaína, mepivacaína, a prilocaína. A articaína ela tem uma capacidade de penetração óssea que, com a anestesia vestibular, meio tubete também, na região apical do dente que eu vou tratar, eu consigo suplementar, eu consigo complementar esse bloqueio do nervo alveolar inferior com bastante sucesso. Tá? Então, nunca confie no bloqueio do nervo alveolar inferior. Um outro motivo, e isso daqui é uma coisa muito interessante, pelo qual a gente tem uma tendência maior de ter um insucesso do bloqueio do nervo alveolar inferior em casos de pulpite, é que todo tecido inflamado, e a pulpite é o tecido pulpar inflamado, ele sofre uma mudança no seu pH. Ele tem uma diminuição no pH, tá? O pH do tecido normal varia em torno de 7,4, tá? É um pouquinho... é muito próximo ali do pH neutro, mas um pouquinho mais para o alcalino. Um pH... Bianca, pode usar articaína, depois no final do vídeo eu vou falar por que pode usar articaína, tá? Tanto no bloqueio quanto na Go-Gates, tá? Sem medo de parestesia. Quando eu tenho inflamação pulpar, o pH tecidual ele cai bastante. Ele vai para algo próximo de 5, 5,4. Então eu tenho um tecido mais ácido nessa região. E o anestésico local, ele foi fabricado para ele ter uma dissociação boa e uma penetração no interior do nervo perto do pH normal, não do pH ácido. Então toda vez que eu tenho uma pulpite, eu tenho uma acidificação do tecido no local inflamado e eu tenho uma dificuldade maior na penetração do anestésico. Mas aí vocês podem perguntar para mim, Guilherme, se é o 36 que está com pulpite, e eu vou fazer o bloqueio do nervo alveolar inferior lá atrás, num local bem distante do local inflamado, por que o dente pulpítico ele tem mais dificuldade do anestésico pegar? Existem trabalhos na literatura, e o trabalho mais clássico, me perdoe, eu não vou lembrar o autor agora, mas você que está vendo no YouTube provavelmente está vendo aqui qual é o trabalho, eu estou colocando para vocês aqui na tela, onde o pesquisador ele fez uma pesquisa da seguinte maneira. Ele estimulou uma pulpite num dente de um gato, dente de um animal, e aí ele ligou no nervo alveolar inferior
um aparelho que ele tinha um estimulador eletrônico e um osciloscópio. Então ele conseguia dessa maneira medir a transmissão de impulsos nervosos, tá? O caminho do impulso nervoso. A gente sabe que quando eu tenho uma pulpite num dente, se eu estimular esse dente, eu vou produzir um estímulo elétrico que vai percorrer o nervo, vai chegar no cérebro, o cérebro vai entender como dor. Por isso que o paciente sente dor, né? Então ele ligou um aparelho, ligou um aparato no nervo alveolar inferior do gato para medir essa transmissão de impulsos nervosos. E ele anestesiou. E ele percebia que quando o dente não tinha pulpite, ele conseguia 100% do bloqueio do impulso nervoso. E quando o dente tinha uma pulpite, mesmo anestesiando o dente à distância, ele tinha propagação desses impulsos nervosos. O que ele percebeu? Que à distância eu tenho neurociclinas e citocinas inflamatórias que não ficam presentes no nervo só no local onde tem a pulpite, eles percorrem todo o trajeto do nervo. Então se eu tenho uma pulpite, por exemplo, no 36, e eu vou anestesiar o nervo alveolar num ponto distante do 36, longe do ponto da pulpite, aquele ponto do nervo também vai estar sob influência de mediadores químicos da inflamação. Então eu tenho uma mudança de pH não só no local da pulpite, mas em toda a direção onde o nervo percorre. Por isso que eu faço um bloqueio à distância e mesmo assim eu tenho sucesso. E uma coisa que pode ajudar muito a contornar isso, e faça isso, Bianca, hoje no teu paciente, dá um comprimido para ele, ou de um corticosteroide, ou de um anti-inflamatório não esteroidal, se possível, 1 hora antes de fazer a anestesia, ou orienta o paciente a tomar antes de ir para o consultório. Tá? Existem trabalhos na literatura, e a literatura tem uma vasta carga de trabalhos nesse sentido, que mostram que tanto o corticosteroide quanto o anti-inflamatório não esteroidal, se administrados 1 hora antes do procedimento anestésico, eles tendem a aumentar o índice de sucesso anestésico. Nós conduzimos um trabalho agora que a gente que eu vou defender agora, esse trabalho no mestrado, daqui 10 dias, dia 26, eu vou estar defendendo esse trabalho no mestrado, fazer a defesa dessa tese, onde nós pesquisamos pacientes portadores de pulpite, e nós testamos um placebo, nós testamos a dexametasona e nós testamos o diclofenaco potássico, o cataflã. E nós percebemos que quando a gente administrava via oral ou o decadron, que é a dexametasona, ou o cataflã, que é o diclofenaco potássico, 1 hora antes da consulta, a gente tinha um aumento do sucesso anestésico se comparado ao placebo. Tá? Meu consultório, eu gosto de usar dexametasona. Barato, pouquíssimas contraindicações, e ela tem uma meia-vida bastante estendida. Existem trabalhos que mostram que a meia-vida da dexametasona ela pode ultrapassar 50 horas. Então, além de eu ter um aumento na probabilidade do meu sucesso anestésico, eu também já tenho a ação de controle de dor pós-operatória. Então, os pacientes, quando a gente usa a Dexa antes do procedimento, se eu visar anestesia, eu tenho que usar 1 hora antes do procedimento anestésico, eu aumento o índice de sucesso anestésico e eu diminuo a ocorrência e a intensidade da dor pós-operatória. Com um comprimidinho só, barato. Uma caixinha com 10 comprimidos de Decadron, se eu não me engano, está custando 13, 14 reais, né? Dá R$1 por comprimido. Então é um medicamento barato para a gente ter no consultório, administrar para os pacientes 1 hora antes do procedimento. Tá? Então, para a gente fechar, já ficamos meia hora aqui, a gente vai falando e não vê o tempo passar. Bianca, o que você vai fazer hoje no seu consultório então? Tá? Primeira coisa, Decadron para o paciente, se possível, 1 hora antes do procedimento. Tá? Esse é um dos principais passos para a gente já começar a aumentar o sucesso anestésico.
tá? Vai passar confiança para o paciente. O estresse que o paciente chega no consultório por causa da dor já é alto. Então você tem que tentar tranquilizar esse paciente de alguma maneira. O próprio ansiedade do paciente, existem trabalhos que mostram que pode ainda aumentar o índice de insucesso anestésico. Tá? Bianca, você vai usar articaína para fazer o bloqueio do nervo alveolar inferior. Tá? A articaína, e depois mais para frente eu também vou fazer uma live só explicando isso. A articaína, ela não está relacionada com parestesia em casos de bloqueio do nervo alveolar inferior. Tá? O que está mais relacionado com parestesia nos casos de bloqueio do nervo alveolar inferior é trauma da agulha. E só um índice, uma informação rápida para vocês terem uma segurança maior. Quando eu tenho parestesia, nem é o nervo alveolar inferior, é o lingual, né? O nervo lingual que está ali no meio do caminho do trajeto da minha agulha, onde a minha agulha esbarra no nervo lingual e aí provoca parestesia. Os trabalhos mostram que quando eu tenho parestesia em técnicas de bloqueio do nervo alveolar inferior, de 70% a 85%, 90% das vezes, é o nervo lingual que causa parestesia. Tá? Então, usa articaína. Vai dar um tubete de articaína por lingual. Um tubete de articaína, na técnica do bloqueio do alveolar inferior, na ptérigo mandibular. Tá? Vai esperar de 10 a 15 minutos. Vai constatar se o paciente está com o lábio dormente. Se o paciente não tiver com o lábio dormente, faz a técnica de novo, porque você errou a técnica de bloqueio. Tá? O paciente acusou dormência, não abra o dente sem suplementar essa anestesia, sem fazer uma complementação anestésica. Opções: meio tubete por lingual, meio tubete por vestibular. Articaína também. Tá? Outra opção, para quem não gostar de fazer complementação por lingual ou por vestibular, intraligamentar. A intraligamentar, ela é uma técnica bastante interessante, com índice de sucesso também bastante interessante, tá? Só que ela deixa um pós-operatório um pouquinho mais dolorido para o paciente. Tá? Mas é uma técnica que eu às vezes uso no consultório e tem uma eficácia bastante interessante quando associada à técnica de bloqueio do alveolar inferior. Tá? Fez a técnica de complementação anestésica, pega uma bolinha de algodão, vai lá no jatinho de ar frio, endo-ice ou endo-frost, o que vocês tiverem no consultório, testa a sensibilidade do paciente. O teste de sensibilidade ao frio não é uma garantia que o paciente não vai sentir dor durante o acesso. Mas em 90% das vezes onde o paciente não relata sensibilidade com frio, ele também não vai ter dor durante o acesso e a instrumentação do dente. Tá? Então, medicação preemptiva, dexametasona 1 hora antes do procedimento, articaína, tanto no bloqueio quanto na complementação anestésica, espera a dormência labial, o paciente tem que relatar a dormência labial, complementa essa anestesia por vestibular, por lingual, intraligamentar se for necessário, e testa com a bolinha de algodão. Tá? Quando você começa o procedimento, na cabeça do paciente, a cabeça do paciente funciona assim. Olha, se o doutor está começando, se a doutora está começando, é porque eu estou anestesiado, eu não vou sentir dor. Se ele sentir dor durante o acesso, ele perde a confiança em você. E aí tudo fica mais complicado. Tá bom, pessoal? Uma explicação rápida, tá? Tentei tirar algumas dúvidas. A Bianca está perguntando que o paciente também é hipertenso controlado. Pode usar quantos tubetes de articaína com segurança? Vamos lá. Paciente controlado, tá? Depois tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, mas só para não deixar a Bianca aqui sem resposta. Se você for utilizar, Bianca, vasoconstritor 1 para 100 mil, você pode usar 2 tubetes anestésicos no total, tá? Se você for utilizar o vasoconstritor na concentração de 1 para 200 mil, você já consegue utilizar 4 tubetes de anestésico com articaína,
tá? Lembrando que 1 para 100 mil é uma gotinha de adrenalina no meio de 100 mil gotas do anestésico. E 1 para 200 mil, eu tenho meia gota de articaína no meio desses 100 mil gotas do anestésico. Então eu tenho a metade da concentração de adrenalina, tá? 1 para 100 mil pode usar 2 tubetes num paciente controlado. 1 para 200 mil você pode usar até 4 tubetes. Bianca, 4 tubetes de articaína, você vai conseguir anestesiar esse paciente com segurança e com eficácia. Tá bom, pessoal? Pessoal, isso é uma pequena parte, não é nem um décimo do conteúdo do nosso curso. Eu convido vocês novamente, acesse o link que está aqui na bio, tá? Se você está vendo isso aqui no YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso curso. Clica no link só para ver o conteúdo do nosso curso. Se não quiser, não faz a inscrição, a gente vai continuar batendo esse papo aqui pelo Instagram. Mas veja pelo menos o conteúdo do nosso curso. Lembrando que a gente vai começar dia 15 de agosto, sempre às terças-feiras, 8 horas da noite. E essas aulas, elas ficam gravadas por 6 meses, para você ver e rever quantas vezes você precisar. Tá? Terça-feira à noite é um horário ruim para mim. Assiste as aulas gravadas, a gente tem grupo de WhatsApp, todos vocês vão ter o meu contato direto do meu WhatsApp, não é o WhatsApp do consultório, é o meu pessoal, tá? É esse telefone aqui que eu estou usando para fazer essa live, é nesse daqui que vai chegar a mensagem, com qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao conteúdo do curso, tá? Todos os alunos, ao final do curso, ganham uma apostila digital com todo o conteúdo do curso, por escrito, todos os protocolos, antibiótico terapia, quando que eu vou usar corticosteroide, quando que eu vou usar anti-inflamatório não esteroidal, quando o paciente está tomando algum remédio para controle de pressão, controle de diabetes, bifosfonato, como que eu posso medicar esse paciente com segurança, pacientes com alterações sistêmicas, gestante, o paciente da doutora Bianca, que é um paciente com problema cardiocirculatório, controlado ou não controlado, como que eu anestesio, o que eu posso dar para ele de medicamento, tá? Tem tudo ali no nosso curso e eu falo com segurança para vocês. É o curso mais completo que tem de farmacologia aplicada à odontologia, tá? A gente teve um cuidado enorme para desenvolver esse curso. Nós estamos na nossa 11ª turma. Nenhum curso chegaria na 11ª turma se não fosse realmente um curso de excelência, tá? Nossa última edição a gente teve 32 alunos, né? Gente pra caramba. E eu gosto de falar isso, eu falo toda vez que eu estou falando do curso. É um curso que vocês vão fazer uma única vez para a vida. Curso de técnica nova, curso de instrumento novo, a gente não sabe por quanto tempo essa técnica vai ser utilizada, por quanto tempo esse instrumento, esse aparelho vai estar no mercado. Curso de farmacologia é uma vez para a vida. Se o curso for realmente bom, vocês vão levar o curso para o resto da carreira de vocês com um único investimento, pessoal. O valor está bem acessível mesmo, tá? Se vocês deixarem de ir num teatro, num cinema por mês, vocês conseguem pagar o curso, pode ser dividido em 12 vezes, a plataforma divide em 12 vezes. Todas as aulas são feitas pelo Zoom. Para quem utiliza Zoom sabe que tem uma qualidade ímpar de projeção de slide, de interação com vocês. E essas aulas ficam, isso é importante, ficam gravadas por 6 meses. E o nosso grupo de WhatsApp, ele continua depois do curso. Nós temos o grupo de ex-alunos, né? Assim que vocês terminarem o curso, eu pego todo mundo do curso, que está no grupo do WhatsApp só do curso, e transfiro para o grupo de ex-alunos. Onde vocês vão poder tirar dúvidas de consultório, um aluno auxiliando o outro, eu sempre presente nesse grupo, mandando artigo, tirando dúvidas, mandando vídeos, mandando dicas, né? Então eu convido vocês a, pelo menos, conhecerem o programa do nosso curso. Clica no link, tá? Para quem quiser, eu disponibilizo uma apostila digital online, gratuita, com o capítulo de antibióticos da nossa apostila completa. Tá? Então o capítulo de antibióticos eu disponibilizo para vocês, não precisa estar inscrito no curso, para vocês terem uma amostra de como é o nosso material. Tá?
Se você está no YouTube, vou deixar na descrição do vídeo para você dar o download. Se você está vendo pelo Instagram, me manda uma DM, me manda um WhatsApp, a gente fornece a apostila para vocês, o capítulo de antibióticos totalmente gratuito. Eu quero que vocês tenham esse capítulo para vocês verem a qualidade do material que a gente desenvolveu no nosso curso. Nenhum curso tem esse material que a gente tem. Tá? Isso eu falo de boca cheia. É um material de bastante qualidade. Tá bom, pessoal? Para quem pegou as lives no meio, eu vou deixar aqui no Instagram depois. Se vocês puderem ver, amanhã já vai estar no YouTube. Compartilha com os colegas, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal, ativa a tal das notificações para vocês serem sempre avisados das aulas novas. E a gente se vê sábado que vem. Vamos tomar um café agora, né? Camiseta dos Beatles aqui em homenagem ao dia do rock, que foi quinta-feira. Sábado que vem a gente se vê, pessoal. Grande abraço.